O impacto do pecado, como ele nos separa de Deus. O conceito de pecado é central em muitas tradições religiosas, especialmente no cristianismo, onde ele é visto não apenas como uma transgressão moral, mas como algo que afeta profundamente a relação entre o ser humano e Deus. Mas o que significa exatamente que o pecado nos separa de Deus? Para entender essa separação, precisamos explorar a natureza do pecado, as consequências dessa ruptura e o caminho para a reconciliação. A natureza do pecado. A palavra pecado tem suas raízes no termo grego hamartia, que significa errar o alvo. Isso sugere que pecar é, fundamentalmente, desviar-se do propósito para o qual fomos criados. O pecado, portanto, é mais do que apenas uma ação errada, é uma condição do coração que se manifesta em pensamentos, palavras e atitudes que estão em desacordo com a vontade de Deus. A Bíblia descreve Deus como santo, justo e perfeito. Como Criador, ele estabeleceu leis e padrões que refletem seu caráter. Quando pecamos, escolhemos conscientemente ou inconscientemente agir de maneira contrária à natureza e à vontade de Deus. Este ato de rebeldia, por menor que possa parecer, cria uma barreira entre nós e Deus. A separação espiritual, a morte espiritual. Desde o início, a Bíblia ilustra essa separação causada pelo pecado. Em Gênesis 3, lemos sobre a queda de Adão e Eva, o primeiro pecado da humanidade. Deus havia dado uma instrução clara, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, Gênesis 2h17. No entanto, ao serem tentados, Adão e Eva desobedeceram, e a consequência imediata foi a expulsão do jardim do Éden e a separação de Deus. Essa história não é apenas um relato antigo, mas um símbolo da realidade espiritual que todos enfrentamos. O pecado, como mostra Romanos 6h23, traz a morte, porque o salário do pecado é a morte. Essa morte é, em primeiro lugar, espiritual, uma separação da fonte da vida, que é Deus. Assim como uma planta murcha quando é arrancada do solo, a alma humana definha quando é separada de Deus pelo pecado. A separação no presente, consequências na vida diária. A separação de Deus causada pelo pecado não é apenas uma questão de destino eterno, ela tem consequências imediatas e tangíveis em nossas vidas. Quando estamos distantes de Deus, nossa percepção espiritual se torna turva. Perdemos a capacidade de discernir a verdade, de experimentar a paz verdadeira e de viver com propósito. O pecado gera culpa, vergonha e medo, sentimentos que nos afastam ainda mais de Deus. Em vez de nos aproximarmos dele para encontrar perdão e restauração, muitas vezes nos escondemos, como Adão e Eva se esconderam no jardim, Gênesis 3h08. Esta alienação pode levar a um ciclo de comportamento destrutivo, onde o pecado gera mais pecado, aprofundando a separação. Além disso, o pecado afeta nossos relacionamentos com os outros. Ao nos afastarmos de Deus, nosso amor se torna egoísta, nossa paciência se transforma em irritação e nosso desejo de servir se transforma em ambição. A harmonia que Deus pretendia para nossas vidas é quebrada, e experimentamos conflito, dor e isolamento. A esperança da reconciliação, o papel de Cristo. Apesar da severidade da separação causada pelo pecado, a Bíblia oferece uma mensagem de esperança. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixou em nosso estado de separação. Através de Jesus Cristo, ele proveu um caminho de reconciliação. Em 2 Coríntios 5:18-19, Paulo escreve: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Jesus, através de sua morte na cruz, pagou o preço pelo pecado e, ao fazê-lo, quebrou a barreira que nos separava de Deus. Cristo não apenas oferece perdão, mas também restaura a comunhão que foi perdida. Ele nos reconcilia com Deus, restaurando nossa identidade e propósito. Como resultado, aqueles que colocam sua fé em Jesus não precisam mais viver sob o peso da separação, mas podem experimentar uma nova vida em comunhão com Deus. A jornada de retorno, a caminhada cristã. A separação causada pelo pecado não é o fim da história. Deus nos convida a uma jornada de retorno. Esse caminho começa com arrependimento, que significa reconhecer o pecado e desejar uma mudança. Em Atos 3h19, Pedro exorta: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A vida cristã é, portanto, uma caminhada contínua de santificação, onde, pela graça de Deus, nos afastamos cada vez mais do pecado e nos aproximamos de Deus.
Embora ainda possamos tropeçar, a promessa de Deus é que Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1h09. Conclusão: vencendo a separação. O pecado nos separa de Deus de maneira profunda e devastadora, tanto no presente quanto na eternidade. No entanto, através de Cristo, essa separação pode ser vencida. Ao aceitar a oferta de reconciliação de Deus, não apenas encontramos perdão, mas também uma renovada comunhão com Ele, que nos capacita a viver de acordo com o propósito para o qual fomos criados. Que possamos, então, buscar essa reconciliação e viver em constante comunhão com nosso Criador, experimentando a vida abundante que Ele deseja para nós. Que Deus abençoe todos vocês grandemente com ricas bênçãos e paz, e não se esqueçam de estudar as Escrituras Sagradas, pois nelas estão a fonte da vida e salvação, principalmente em Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Fiquem todos com Deus. Amém.